Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero estar trazendo para vocês um material novo aqui do nosso canal. Eu quero estar trazendo a vocês uma série de comentários bíblicos. Ainda que o meu objetivo não venha a ser algo exaustivo assim para nós, mas é algo de grande valia. Eu quero estar trazendo a vocês algo como data, autoria, contexto histórico e muito mais, para auxiliar vocês na hora de vocês estudarem sua Bíblia em casa. Então, o que vocês precisam saber, ainda que de uma forma bem simples, antes de ler determinados livros? E eu quero estar começando este projeto com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele faz parte de uma coletânea de 5 livros, conhecida como Pentateuco, ou seja, Penta, 5, Teuco, livros, rolos, ou seja, um conjunto de 5 livros. Para os judeus, também conhecido como a lei ou a Torá. Quem escreveu o Pentateuco? Quem escreveu os 5 primeiros livros? Isso é de grande importância para nós. Muitos teólogos, inclusive a John MacArthur, a Bíblia de Genebra e vários outros historiadores, teólogos, também apontam a Moisés como o autor do livro de Gênesis e também do Pentateuco. John MacArthur, ele sugere algo incrível, de que ainda que Moisés ele não tenha escrevido os 5 primeiros livros em sua totalidade, o cerne do livro, o miolo, ou seja, a essência do livro, foi Moisés quem transmitiu. E nós vamos ver fontes internas da própria Bíblia atestando que Moisés foi o autor do livro de Gênesis. Nós vamos ver como o livro de 1 Reis, capítulo 2, no verso 3, no livro de Esdras, no capítulo 6, no verso 18, no livro de Mateus também, no capítulo 8, no verso 4, que atestam a autoria do Pentateuco, a autoria do livro de Gênesis a Moisés. Há um diálogo muito interessante, onde Jesus, ele conversando com os judeus, ele indaga os judeus da seguinte maneira: olha, se de fato vocês acreditassem naquilo que Moisés escreveu, vocês iam crer em mim, porque de mim foi a quem Moisés falou. Então, nós vamos ver que há um peso, de muito peso. Afinal, o próprio Jesus, ele atribui a autoria da lei, conhecida como os 5 primeiros livros também, para nós hoje, para os judeus, a Moisés. Então, esse é um ponto interessante. Qual é a data? Ainda que o livro de Gênesis ele vai tratar vários assuntos, né? Desde criação, através dos patriarcas também, vai falar sobre Noé e muito mais. O lapso que contém o livro de Gênesis, o tempo, é muito vasto. Mas nós sabemos que Moisés, ele, como o John MacArthur também sugere, ele escreveu o livro de Gênesis no ano de 1450 a 1400. Números na Bíblia é muito difícil nós cravarmos claramente, mas a provável data da escrita fica entre essas datas, entre 1450 a 1400. Moisés, ele era uma pessoa muito estudada da corte de Faraó, então ele tinha vários contatos, ele era uma pessoa culta, ele tinha contatos com livros. E nós vamos ver que Moisés, ele se utilizou de várias fontes externas para tratar de assuntos tão antigos para aquela nação agora que ele estava escrevendo. Qual que foi o propósito do livro? Moisés, ele queria transmitir àquela nação que estava saindo do Egito quais eram as suas origens. E o interessante do livro de Gênesis é que Moisés, ele já parte, né, do pressuposto da existência de Deus. Era comum acordo para Moisés e tanto para o povo a quem ele estava escrevendo. Por isso Moisés ele começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso é algo muito interessante, porque a Bíblia já parte do pressuposto da existência de Deus. Afinal, se é o próprio Deus que inspira os profetas, os escritores bíblicos a nos transmitir um livro, ele mesmo não precisa provar a sua existência. Ainda que no livro de Gênesis nós vamos ver vários assuntos, várias doutrinas, como diz muitos teólogos, né? O Paul Hoff, no livro O Pentateuco, ele diz que
O livro de Gênesis ele é conhecido como a sementeira, ou seja, o viveiro das doutrinas, porque a partir do livro de Gênesis nós vamos ver no decorrer dos outros livros as expansões de doutrinas que se iniciaram no livro de Gênesis. Uma doutrina bem clássica é a doutrina da nossa salvação. Nós vamos ver que lá já vai ter vários assuntos que podem nos ajudar a respeito disso. Então, o propósito do livro de Gênesis qual era? Moisés, ele queria transmitir àquele povo que estava saindo do Egito as suas origens. Então nós vamos ver que após a criação existe várias o quê? Genealogias. E essas genealogias, ela partem desde Eva e Adão até o último, que vai ser Jacó. E a partir de Jacó vai mostrar de onde veio José e quando eles foram morar no Egito, aquela grande pregação do Marco Feliciano, né? José do Egito. E é exatamente aí que vai acabar o livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis, ele se preocupa especificamente em mostrar aos judeus as suas origens e genealogia, e traçando assim a linhagem, porque Deus é um Deus de aliança. Então mostra que a aliança que Deus fez àquele povo que estava saindo do Egito, como aconteceu, como Deus chamou Abraão e como de Abraão veio a existir Isaac e Jacó e depois a José. No vídeo de hoje é só isso. Eu quero ser o mais breve possível, mas que essas ferramentas possam ser úteis a vocês antes de estudar os livros de Gênesis. Façam pergunta ao texto e para quem, quando, onde e por quê. E isso vai ajudar muito a vocês nos seus estudos bíblicos. Se você gostou, compartilha, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. É isso. Valeu!